mensagem de hoje para 3 pessoas perto de você. Diga: o Deus da provisão. Deus da provisão. Aleluia. Tem alguém feliz comigo? Diga amém. Amém. Deus colocou essa palavra no meu coração hoje. Hoje é o meu 7º dia dos pais, eu acho. 7º, né? 7º dia dos pais. E todo dia dos pais a gente celebra lá em casa, e é poderoso demais ver os meus filhos desenhando o presente que eles querem me dar. E a gente como pai é legal porque não importa o que seu filho te dá, você sempre vai ficar feliz, porque a gente sabe que é um presente de amor, amém? E como pai, nós temos uma responsabilidade. Eu comecei a pensar sobre isso durante esses dias e falei: Senhor, qual é a palavra que o Senhor tem para essa igreja? Então Deus colocou no meu coração de falar sobre uma das responsabilidades do nosso pai, porque nós como pais, nós também somos os provedores da nossa casa. E uma das coisas que Deus faz através da sua palavra é nos garantir que Ele é um Deus de provisão. Está comigo? Diga amém. Diga assim: meu Deus é um Deus de provisão. É uma das características do nosso Deus. Eu quero falar sobre isso porque eu acredito que vai ser verdade para alguém aqui essa noite. Você que vem em busca de uma resposta do Senhor, você vai sair daqui com a palavra de Deus sobre o seu coração, que vai mudar a sua vida em nome de Jesus. E essa palavra veio no meu coração a respeito de Abraão. Abraão, ele tem sobre ele uma paternidade que é falada na palavra de Deus. Abraão é conhecido como o pai da fé. E de verdade, Abraão não fez nenhum milagre. Talvez a gente podia pensar assim que o pai da fé seria alguém que abriu o mar como Moisés, ou que derrubou um gigante como Golias. Mas o que torna Abraão um cara tão incrível da palavra de Deus, e para nós hoje é o personagem que nós vamos aprender, é que Abraão, ele era uma pessoa comum que tinha uma fé extraordinária. Diga para quem está ao seu lado: você pode ser comum, mas se sua fé for extraordinária, Deus pode te levar a grandes lugares. Está comigo? Diga amém. E Abraão estava carregando uma promessa. A primeira palavra que Abraão recebeu é: Abraão, sai da sua casa, da sua parentela, e vai para um lugar que eu vou te mostrar. E aí, a primeira coisa que eu preciso aprender no Senhor é que quem confia não precisa de detalhes. Diga isso: quem confia não precisa de detalhes. O que Deus faz com Abraão é algo tão poderoso, e na verdade a resposta de Abraão para mim é ainda mais incrível, porque Deus não dá nenhum detalhe. Deus fala para Abraão: você está vendo essa terra, você está vendo seus parentes, você está vendo esse lugar, então a partir de agora você vai sair desse lugar e você vai para um lugar que eu vou te mostrar. Como se Deus chegasse para você e falasse assim: olha, entra aí no avião. Para onde? Não me pergunta, vou te mostrar no caminho. Será que nós teríamos essa coragem de uma confiança sem detalhes? Eu sou um pouco, um dos meus pecados é não confiar muito naquilo que eu não conheço. Essa semana eu tive uma consulta com uma otorrinolaringologista. Fala aí, irmão, otorrinolaringologista. E aí eu fui lá para ser atendido por ela e tal, e ela começou a conversar comigo. Tá chegando a conferência, tô tendo os cuidados em relação à voz. E aí ela falou comigo e ela fez umas manobras lá, e ela me falou umas coisas e eu não consegui confiar nela. Você também é assim, que não confia no médico? Porque ele fala um monte de coisa que eu não entendo, mas eu tenho que acreditar nele. E ela começou a falar, eu falei assim: não, me explica melhor. Ela foi explicando. Eu falei: mas por onde que o negócio acontece? É por aqui. Ela foi falando. Eu fui falar mais, me explica melhor. Enquanto ela não explicou mais, assim, eu não consegui confiar nela. E quando a gente não confia, a gente precisa de detalhes.
Não é assim? Por exemplo, se você é pai de adolescente, tem algum pai de adolescente aqui? Deus tenha pena da sua vida. Está lidando com o ser humano. Mas é engraçado, nós pais de adolescentes, eu ainda não sou, apesar dos meus parecerem muito adolescentes já. Quando seu filho fala assim, eu vou no cinema, se você conhece bem o seu filho, você confia nele, você simplesmente fala, beleza filho, vai com Deus. Mas se você não confia no seu filho, a conversa é outra. Com quem você vai? Quantas pessoas compraram um ticket? Quanto de manteiga tem na sua pipoca? Você vai querer saber todo, tira um print desse ticket que você comprou para eu saber se é verdade mesmo, se você está indo para lá. Que horas você vai, que horas você volta. Porque quando nós não confiamos, a gente precisa de detalhes. E você sabe qual é o nosso desafio como cristão e servo do Senhor e filho de Deus? É que muitas vezes as promessas do Senhor, elas virão sem detalhes. Muitas vezes a maneira como Deus nos conduz a caminhar na terra é uma vida sem detalhes, irmão. Seria muito fácil se você acordasse um dia e o Espírito Santo te desse um livro escrito todos os dias da sua vida, passo a passo, quem você vai casar. Imagina o tanto, olha para quem está ao seu lado e fala assim, quanta gente errada. Tem gente que já fez até a cara, tipo assim, misericórdia, que você se envolveu pensando ser a certa. Ó Deus pegando alguém aqui, eu vi um vixe. Seria mais fácil se a gente quando nascesse, recebêssemos ali o nosso certidão de nascimento, e ao mesmo tempo já, quem você vai casar, você vai morar, quantos filhos você vai ter, qual emprego você vai ter, não é verdade? Mas não é assim a vida, irmão. A vida foi feita. Por que nós não temos resposta para muitas coisas? Eu vou te falar isso hoje. Porque é a maneira pela qual nós precisamos aprender a confiar em Deus. Tem gente aqui que, se souber a promessa desse ano, vai acabar com a promessa. Então Deus, Ele nos leva para um caminho, numa fé que é embasada em uma confiança genuína. O quanto você tem confiado em Deus? O quanto você confia em Deus? Porque, sabe, aqui começa o nosso pensamento acerca de Abraão. O que me chama a atenção na história de Abraão não é apenas que ele deixou a casa, porque deixar a casa, deixar os parentes, às vezes é bom, né? Dependendo do parente, é ótimo. Mas é ir para um lugar que você não sabe, ir para um lugar de dependência, ir para um lugar onde sua única fonte de sustento é o Senhor. E aquela frase, todo mundo deseja um milagre, mas faz de tudo para não viver por um. A gente quer um milagre, mas a gente faz de tudo para não precisar dele. Porque é muito ruim você ter que soltar as coisas na mão de Deus. Por mais que você fale assim, entrega ao Senhor, mas na verdade no nosso coração nós estamos agarrados às nossas vaidades, nós estamos presos aos nossos desejos. Então nós precisamos entender que Deus é um Deus de provisão, e Ele é o Deus que sabe exatamente o que eu e o que você precisa. Levanta sua mão e diga assim, o meu Deus sabe exatamente o que eu preciso. Levanta sua mão e diga isso, fala para Ele, Deus sabe exatamente o que você precisa. Então fé, irmão, fé não é ter resposta. Fé é continuar caminhando, porque você sabe que Deus te deu uma palavra. E essa maneira pelo qual Abraão caminhou, Deus chama Abraão, ele fala, vai para um lugar que eu vou te mostrar, e ele começa a caminhar. E no meio dessa caminhada, lá em Gênesis a Bíblia diz que em um versículo, Abraão recebe 4 promessas. Vou te abençoar, você vai multiplicar, você vai se multiplicar pela terra, você vai ser uma bênção, farei de você uma grande nação. Deus dá para Abraão não um roteiro, mas dá uma promessa. E aqui nós precisamos entender isso, porque se você quiser ter uma vida de sucesso aqui na terra, você precisa abrir mão do roteiro e abraçar a promessa.
Diga isso, eu preciso abrir mão do roteiro e abraçar a promessa. A pergunta que eu te faço é: qual é a promessa de Deus pela qual você tem caminhado? Qual é a promessa de Deus que você tem se agarrado? O que blinda um casamento nos dias de tempestades, e eles virão. Nos dias de guerra, que elas virão também. Não são as flores que você deu no primeiro encontro, mas as promessas que você ouviu de Deus acerca do seu casamento. O que protege a sua caminhada no seu ministério, na sua vida, é a promessa pelo qual Deus te entregou. Sabe, irmão, entenda isso, porque é um princípio para quem quiser viver sucesso no Senhor. Se você, qualquer coisa que você for fazer na sua vida, qualquer decisão que você for tomar, qualquer passo que você for dar, faça essa pergunta: Senhor Deus, isso está alinhado com a promessa que o Senhor tem para mim? Apóstolo, eu ainda não ouvi nenhuma promessa do Senhor. Então essa noite Deus vai falar com você, porque o Deus que eu conheço, Ele não é apenas um Deus de provisão, mas também é um Deus de promessa. E a Bíblia diz que tudo pode passar, mas as palavras do Senhor permanecem para sempre. Está comigo? Diga amém. Sabe, então nós precisamos nos agarrar à palavra do Senhor. Nós precisamos nos agarrar à promessa de Deus, porque se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Coloque a mão no seu coração e diga isso: se Ele prometeu, Ele não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Temer porque pessoas que acreditam nessa palavra nessa noite para celebrar o Senhor aqui nesse lugar. Só 10 é suficiente para Deus fazer um milagre nessa noite. Vamos lá, Ele não perdeu o controle, irmão. Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua abrindo o mar, Ele continua fazendo milagre. Ele é o Deus de provisão. Aí a Bíblia fala sobre Abraão caminhar. Ele começa a caminhar, sabe, durante 25 anos. Fala comigo, 25 anos. Abraão espera a promessa se cumprir. Abraão, ele tem 75 anos, ele já é um senhor. Deus aparece para ele e fala que vai dar para ele um filho, e esse filho viria uma nação, ele seria pai de nações. E agora Abraão começa a caminhar em cima dessa palavra de Deus. Ele não duvidou da promessa, ele caminhou na promessa. Mas escute, irmão, 25 anos se passaram. Tem gente que recebeu promessa semana passada, já está choramingando que não se cumpriu essa semana. Porque sabe o que é o problema, irmão? Olha para mim. Você não pode chamar Deus de Deus e dizer para Ele um prazo. Não tem como. Deus, Ele sabe exatamente qual é o tempo certo para a sua promessa florescer. E muitas vezes o problema não é a promessa estar pronta, é o seu caráter não estar aprovado. Porque o que Deus faz é, Ele promete algo, mas Ele precisa nesse algo, até que se cumpra, forjar o nosso caráter, aumentar a nossa fé, mudar a nossa vida, aumentar a nossa responsabilidade, nos tornar pessoas capazes de suportar a glória do Senhor. Porque se nós não mudarmos a nossa conduta, as promessas de Deus não virão sobre nós. Então muitas vezes não é Deus que está demorando, irmão, é você que está atrasando a promessa de Deus se cumprir na sua vida. 25 anos se passaram e Abraão está lá, e sabe,
Cada dia Abraão estava no lugar, e a Bíblia diz que por causa da promessa de Deus, porque Deus o chamou e porque ele caminhava pela palavra do Senhor, Abraão prosperou. Abraão viveu uma prosperidade inimaginável. Em pouco tempo, Abraão se tornou o cara mais rico do país. Tudo que ele fazia prosperava. No meio do caminho, a Bíblia diz que o sobrinho dele, Ló, vai com ele. E Ló não recebeu promessa. Ló não tinha o chamado do Senhor. Mas só pelo fato de caminhar com Abraão, a Bíblia diz que os rebanhos de Abraão e de Ló cresceram tanto, que os pastores começaram a brigar entre si por causa de espaço. Eu vim dar um recado para alguém aqui essa noite. Tem pessoa que está perto de você, que vai ver a mesma bênção que você está vivendo. Não está na igreja com você ainda, não veio para Jesus ainda, mas porque Deus vai fazer uma obra tão grande na sua vida, todas as pessoas perto de você vão ser alcançadas pela glória do Senhor. Qual é a resposta? Comecei a andar com Pedro, comecei a andar com Amândio, não sei, eu comecei a andar com o evangelista Guina, minha vida foi mudada. Por quê? Porque quem carrega uma promessa, quem está perto recebe. Quem carrega uma promessa, quem está perto recebe. Quem é incendiado não tem como, quem está frio se esquenta. Quem é incendiado pelo Senhor, quem está morto se esquenta. Aquele que estava morto encontra a vida, aquele que estava perdido é encontrado. Quem tem promessa do Senhor, aonde caminha, traz a bênção do Senhor para a direita, para a esquerda, na frente ou atrás. Aquele que tem promessa leva consigo a glória do Senhor. Será que tem pelo menos alguma pessoa com promessa nessa igreja? Nada vai tirar a promessa do Senhor. Recebendo essa palavra essa noite em nome de Jesus. Quando eu te trouxe nesse culto de Dia dos Pais, para te lembrar uma coisa muito básica de todo pai: quem traz a provisão é o Pai. Você está com medo, irmão? Olha para mim. Deus está quebrando o cordão umbilical que você tinha com seu chefe, para você começar a ser dependente de Deus, não do homem. Deus está mudando a sua vida financeira essa noite, para você lembrar que da onde vem o seu sustento não é do dinheiro desse mundo, nem é do salário que você ganha, não é do cartão de crédito que você tem, nem do limite do seu banco, nem dos seus investimentos, mas é da palavra que sai da boca do Senhor. E quando uma palavra do céu é liberada sobre nós, a colheita vem a 30, a 60 e a 100, é infinitamente mais tudo que você pediu, pensou ou imaginou, porque eu não sei você, mas o meu Pai, Ele é o dono do ouro, da prata, do brilhante, do diamante, de tudo. Não tem miséria no reino de Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Tem gente que olha para mim e fala assim: o apóstolo deve ter um pouco de dinheiro, tal, o jeito que ele se veste, essa roupa estranha, estilo doido. Olha a apóstola Raíssa com aquela roupa toda estilosa. Mas se tem duas pessoas que acham que eu sou milionário, bilionário, se chamam Judá e Maria Luísa. No aniversário da Raíssa mês passado, eu estava indo comprar um presente para a Raida, e o Judá olhou para mim assim e falou: papai, o que você acha de a gente comprar uma Dodge Ram para a mamãe? Falei assim: filho, eu só não vou comprar porque não cabe na garagem. Aí ele: tá bom, papai. Porque na cabeça deles, o pai sempre tem dinheiro. Eles confiam, eles não temem, porque para eles não falta nada. Tem roupa, tem comida. Esses dias eu falei para Malu, Malu, você precisa catar os cocô do Zion, nosso cachorrinho. Ela falou assim: por que, papai? Estou cansado. Eu falei assim: epa, vamos lá, vem aqui. Você come de graça na minha casa, você dorme de graça.
Você tem roupa? Você não tem roupa? Tem um monte, papai. Você não tem tênis? Tem um monte, papai. Então, olha o tanto de coisa que você tem. Você não sua um pouquinho para conquistar nada. O pai te dá tudo. Eu nunca vi tanta felicidade de catar um cocô quanto aquele dia. E aí, Deus vem nos ensinar que para orar, a oração tem que ser: Pai Nosso. Você percebe a profundidade do que Mateus 6 está nos ensinando aqui? Pai Nosso. Há quanto tempo você não enxerga Deus como um pai na sua vida? Porque a maneira como você enxerga Deus, guarda isso no seu coração, irmão. A maneira como você enxerga Deus define como você vive aqui na terra. Se você entende que Deus é o seu pai, você sabe que a aprovação não é castigo, a aprovação é correção de amor. Se você entende que Deus é o seu pai, você sabe que ainda que você passe por dificuldades, Ele é fiel para cumprir suas promessas. Abraão tinha essa certeza, e mesmo que demorou 25 anos, ele continuou acreditando na promessa. Você sabe qual é o problema? Que Abraão, como eu e você, queremos antecipar a promessa. E aí entra Agar, que é a serva de Abraão. Sara desesperada, porque quando você estuda a Bíblia, você vai perceber o quê? Que quem não poderia dar filhos era Sara. Abraão tinha toda a possibilidade de ter filhos. Quem não podia gerar era Sara. Então Sara, ela acreditava na promessa, mas ela, ao mesmo tempo, ela queria antecipar a promessa. Então o que ela faz? Ela bola um plano. Chama a sua empregada e fala assim: olha, Abraão, você vai ter que se deitar com ela. E Abraão fala assim: estou pronto. E aí vem Ismael. E aí é tão sério isso, porque nesse meio tempo eles têm que expulsar os dois da terra. E aí Ismael se torna uma outra nação. Inclusive é daí que vem toda a guerra do Oriente Médio. Mas quantas vezes nós, pela promessa, posso pregar aqui ou não? Tirando meus negócios aqui para descer, mas olha para mim, amém? Quantas vezes eu e você recebemos promessas de Deus, mas a gente olha para Deus e fala assim: obrigado, Deus, pela promessa, mas eu vou fazer do meu jeito. Quantas vezes Deus libera uma palavra, mas por nós não confiarmos e não saber esperar a promessa, a gente quer dar o nosso jeitinho brasileiro. Toca o nome de alguém e fala assim: a partir de hoje eu repreendo a sua vida, todo jeitinho brasileiro. Fala para ele com voz de profeta. Fala assim: você vai confiar na promessa. Não é do seu jeito, não é do meu jeito, não é do jeito que a política diz, não é do jeito que a cultura diz, não é do jeito que a moda diz, não é do jeito que os vestimentos dizem. É o que a palavra de Deus fala sobre mim e sobre você. Eu não quero viver nada que não for a palavra do Senhor, e eu não quero antecipar nada que não for no tempo de Deus. Eu aprendi a confiar e descansar num Deus que tem o controle de todas as coisas em suas mãos, em um Deus que a Bíblia diz que a terra é a estrada dos seus pés, em um Deus que tem o poder de criar coisas que não existem, que em um dia Ele disse: haja luz e houve luz. No outro dia Ele disse: haja sol e houve sol. Ele tem o poder de criar coisas que não foram criadas ainda. Eu prefiro confiar nesse Deus do que na força do meu braço. Eu prefiro confiar no braço forte do Senhor do que em 1000 cavalos. Eu prefiro confiar em um Deus que sabe exatamente qual é o meu futuro, e o meu futuro é um futuro de paz. Alguém faça barulho para o Senhor aqui essa noite nessa igreja. Faça mais barulho para o Senhor, você pode. Vamos, vamos. Ele veste os filhos com todo esplendor. Quanto mais os teus filhos, quanto mais os teus filhos.
as aves, quanto mais os teus filhos, quanto mais os teus filhos. E aí Abraão agora, com 100 anos, vive a promessa. Nasce o filho da promessa, Isaac. Isaac nasce 25 anos depois da promessa que Abraão recebeu, em um contexto em que Abraão está mudando de terra, caminhando como estrangeiro, numa terra que já era dele. Pensa um pouco nisso, irmão, porque Abraão caminhou muitos e muitos anos, peregrinando como estrangeiro, vivendo em tendas, na terra que Deus tinha prometido para ele. Só que ele não sabia. Deus levou Abraão para Canaã, e ele estava lá caminhando, em busca da promessa, vivendo a promessa, acreditando na promessa, se agarrando na promessa. Irmão, deixa eu te falar uma coisa: se você quiser se manter firme no Senhor, você precisa se agarrar na promessa de Deus. Como alguém que se afoga e abraça uma boia, é assim que a gente tem que se agarrar na palavra do Senhor. Porque os ventos vêm, as tempestades se levantam, e nós precisamos estar firmados na palavra de Deus. Isaac nasce, e Abraão agora vê com seus próprios olhos a promessa encarnada. A promessa de Abraão, escuta isso, irmão. A promessa de Abraão, Johnny, escuta isso, profeta Johnny Wesley, foi que ele seria pai de nações. Sim ou não? Quantos filhos Abraão teve? Quem dá mais? Pai Abraão tem muitos filhos, muitos filhos. Quem lembra dessa? Você também, louvemos ao Senhor. Escuta isso, irmão. Abraão não teve uma multidão de filhos. Abraão teve 2 filhos. E quando Abraão sobe para o Moriá, a Bíblia diz que Deus fala para Abraão assim: olha, leva o seu único filho. Mas a promessa não era um filho, a promessa era uma nação. Você está comigo? Diga amém. Alguém já está pegando essa palavra profética? É para alguém aqui nessa igreja. Abraão enxergava um menino, mas a promessa era uma nação. Por quê, pastor Eberson, apóstolo Eberson, evangelista Eberson, profeta Eberson? Porque nem sempre a sua realidade vai ter a cara da promessa, mas toda promessa liberada do céu, ainda que pareça pouco na sua mão, se converterá em bênção nas suas gerações. Abraão olhava e falava assim: é só um filho, como eu posso ser pai de nações? Irmão, quantas vezes Deus usa a promessa e você está esperando a multidão, e Deus já colocou na sua frente a promessa, você que não enxergou ainda. Abraão olhava para Isaac, tudo que ele via era um menino, mas todo mundo olhava um menino, todo mundo olhava apenas um jovem. Abraão olhava uma promessa, e ele sabia: é daqui que virá a promessa que Deus fez na minha vida, é daqui que vem a promessa que Deus colocou no meu coração, é aqui que se cumpriu a palavra do Senhor na minha vida. Isaac parecia um só, mas ele era a concretização da promessa do Senhor. Eu profetizo para você, ainda essa semana você vai enxergar a promessa de Deus na sua vida. Você estava esperando uma multidão, mas Deus já colocou na sua semente, na sua casa, um Isaac, que é para você lembrar que aquele que prometeu, ele é fiel para cumprir. Aleluia, aleluia. Alguém recebe essa palavra essa noite em nome de Jesus? Apóstolo, qual é a diferença então? Por que Isaac era tão espiritual? Por que Isaac era tão especial? Qual que é o lance, apóstolo? Vou te explicar. Sara não podia gerar. A promessa de Deus, ela vai nascer justamente num lugar onde a sua capacidade humana não pode resolver. Cara, eu amo as promessas do Senhor, mas escuta, irmão, qual que é a promessa de Deus? Diga amém. Já vou te adiantar, a promessa de Deus, ela virá para contrariar a lógica humana. Então, se fosse qualquer mulher, se fossem 2 pessoas que
eram boas, frutíferas, que podiam gerar filhos a qualquer momento, a promessa ia ter um sabor. Mas agora, olhar para um ambiente de infertilidade, para um ventre que não podia gerar filhos, e dizer, é desse ventre que vai vir uma nação, só pode ser pela graça de Deus. Toda promessa que Deus vai liberar sobre a sua vida, e se prepare para isso, ela vai contrariar a lógica humana. Vai ser de um lugar que você não entende. Que apóstolo, que Deus faz isso? Para que você confie no Senhor, para que você não entende que foi o braço que Ele fez, para que você não pense que foi a sua força que Ele fez, para que você sempre lembre que foi que Deus liberou a palavra, porque Deus liberou a palavra. Então Abraão sabia que Isaac só podia ter nascido se fosse um milagre do Senhor. E agora Abraão e Isaac curtindo a promessa, e aí vem a prova, porque Deus vai nos provar. O diabo não prova, o diabo tenta você, mas prova você. As provações vêm do Senhor, as tentações vêm do diabo. Coloca a mão sobre a sua cabeça e diga assim: toda tentação maligna sobre a minha vida, sobre a minha mente, caia por terra agora, em nome de Jesus. A provação vem para você se tornar uma pessoa de mais fé. A tentação vem para tirar a sua fé. A provação vem para que você lembre que Deus é o seu sustento. A tentação vem para você ir para os homens. O diabo, ele não prova ninguém, ele tenta. Ele é um tentador. E agora Abraão, Deus recebe a palavra de Deus. Deus fala para ele assim: Abraão, sabe o Isaac? A promessa? Sim, Deus, eu sei. Foram 25 anos de espera. Então, me devolve. Aí a história é maravilhosa, porque a Bíblia diz que Abraão começa a preparar o seu caminho, sem duvidar. Fala comigo, sem duvidar. Ele pega a promessa. Vem cá, Ari. Sobe aqui. Rapidinho, se fazer um teatro comigo. Alguém diga, faça um teatro, apóstolo. Cadê o nosso ator principal? Uma salva de palmas para o pastor Eliel, gente. Senhoras e senhores, agora Abraão começa a caminhar. Isaac, um senhorzinho de idade. Abraão, um senhorzinho de idade. Isaac, cabelo moicano, cheio do vigor. Ele pergunta para o pai dele: Nós vamos aonde, pai? nós vamos adorar o Senhor. Aí a Bíblia diz que Abraão pega a lenha, coloca nas costas de Isaac, coloca todas as coisas do altar, coloca a faca e vamos subindo a montanha. Não descendo para o vale, subindo a montanha. E aí começa a caminhar. E Isaac olha para Abraão e fala assim: vai. Tem a lenha, a faca, o fogo, tem tudo. Mas cadê o cordeiro? Porque eu estava fazendo cadê o cordeiro? Nós não vamos falar só porque quem fez não precisa de detalhe. E Abraão fala para Isaac assim: fica tranquilo, meu filho, porque Deus já proveu. Sabe por que Abraão é o pai da fé, meu irmão?
Porque ele sabia ativar o coração de Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Abraão olha para Isaac e fala para Isaac, ele nem sabia de Jesus, nem sabia da cruz, mas no mesmo monte Moriá, que Abraão sobe com Isaac, muitos anos depois, Jesus sobe para morrer por nós na cruz. E aí Abraão fala para ele assim, olha, fica tranquilo meu filho, porque Deus já proveu. Irmão, presta atenção em nome de Jesus. Para cada tempestade que se levantar na sua vida, sua resposta não é estou com medo, é Deus já proveu. Quando te perguntarem como é que você vai fazer a sua empresa crescer mais esse ano, Deus já proveu. Como é que você vai poder trazer seus filhos para Jesus de volta? Deus já proveu. Como é que você vai restaurar o seu casamento? Deus já proveu. Os nossos olhos não enxergam a promessa, os nossos olhos não enxergam a provisão, mas não é vivendo pelo que a gente, não é andando pelo que a gente enxerga que Deus nos chamou, é para caminhar pelo aquilo que nós cremos, não é pelo aquilo que vemos, porque isso é a fé, o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê. Sabe por que Abraão sabia que tinha um cordeiro? Porque ele simplesmente é o pai da fé, e a fé é a prova daquilo que não se vê. Essa noite Deus deu um recado direto para o seu coração. Para de olhar para aquilo que você não está conseguindo enxergar. Para de olhar para a falta que você está vivendo na sua vida e comece a agradecer, porque Deus é o Deus da provisão. Ele é o Deus provedor. Suas mãos, se você pode, mesmo sentado, e cante isso ao Senhor. Me prometeu, não é homem pra mentir, nem filho do homem pra se arrepender. Aleluia. Esse é o nosso Deus, meu irmão. Esse é o Deus que nós conhecemos. Mas não é fácil lidar com a falta. Não é fácil lidar com a falta de dinheiro para pagar as contas. Não é fácil lidar com a ausência de perdão no casamento. Não é fácil de lidar com a necessidade do dia. Por isso nós precisamos orar para que Deus aumente a nossa fé. Apóstolo, mas a fé pode ser aumentada? Claro que pode. Fé tem tamanho, irmão. Se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, você pode mover montanhas. Deus olha para os discípulos e fala assim, olha, homens de pequena fé. E eles falam para Jesus, Senhor, nos ajude a aumentar a nossa fé. Você não precisa de uma promessa nova, irmão. Você precisa de uma fé maior. Porque a promessa já foi liberada sobre a sua vida. As promessas do Senhor são imutáveis, já foram liberadas. E apóstolo, por que eu não estou vivendo ainda? Ou porque você não passou na aprovação do Senhor, ou porque a sua fé não está grande o suficiente para acessar a promessa. E como eu aumento a minha fé, apóstolo? Pelo ouvir, e ouvir, e ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Num tempo onde as pessoas eram refém de outros deuses falsos, Abraão era um homem que ouvia a voz de Deus todos os dias, a cada caminhada. Os ouvidos de Abraão eram sensíveis à voz do Senhor. O que tornou ele um homem de fé não foi apenas ele amar o Senhor, mas os seus ouvidos estarem atentos a todo momento à direção de Deus. Está comigo em nome de Jesus? O quanto você tem preparado o seu ouvido para ouvir o Senhor? Porque, irmão, escute, estar na igreja não aumenta a sua fé. Ser igreja te torna um homem de fé. O que aumenta a sua fé não é as novelas da Globo que você assiste todos os dias, as músicas que você tem escutado. Nada disso aumenta a sua fé. As fofocas que você tem ouvido, tudo isso acaba com a sua fé, tira a sua fé no Senhor.
O que aumenta a sua fé é: eu medito na lei do Senhor, de dia e de noite. Eu escuto a palavra, ela entra no meu coração como uma boa semente, cai num bom solo e gera vida. Então minha segunda-feira, a primeira coisa que eu escuto não é a notícia da desgraça, da crise, da política, do problema, não. O que eu escuto na primeira manhã é a voz do Espírito Santo me dizendo: aquele que cuida dos passarinhos do céu é o que cuida de você, aquele que veste os lírios dos vales é o que vai trazer roupa para você. E o que você tem ouvido, porque Deus está falando. Tem gente aqui que está perdendo promessa porque deixou de ouvir a Deus. Abraão está tão antenado com a voz de Deus, que Deus fala para ele: Abraão, vai lá e sacrifica Isaac. E Abraão vai, tudo certo, confiando que Deus proverá, confiando que Deus é um Deus provedor, que já tinha um cordeiro preparado. Então Abraão deita Isaac. Pode ser assim, é ótimo. Está tudo certo. Isaac aprendeu com seu pai que quem confia não precisa de detalhe. Porque ele podia dizer: pai, por que você está fazendo isso? Me conta melhor essa história. Por que eu estou deitado aqui? Pai, o que está acontecendo? A Bíblia não fala que não aconteceu nada disso. Abraão confiava em Deus, e Isaac confiava em seu pai. Isso fala sobre geração. Olhe para mim, você que é pai, eu tenho um recado de Deus para você aqui nessa igreja. A maneira como você tem lidado com Deus determina a maneira como seus filhos lidarão com Deus. Você é responsável por mostrar a face de Deus para os seus filhos. Se você é um homem de fé, glória a Deus, seus filhos serão homens de fé, homens e mulheres de fé. A maneira como você se comporta na presença de Deus é um reflexo, um espelho para os seus filhos continuarem. Então nós precisamos lembrar que nós temos uma responsabilidade. Abraão carregava uma responsabilidade, caminhar numa promessa que ele nem sabia os detalhes. E agora Isaac também precisa confiar, porque ele vai levar a promessa. E é muito louco isso, porque Deus, ele sabe exatamente o que ele faz. Porque o nome desse menino que está aqui na igreja, nesse altar agora, é Eren. E agora Deus está trocando o coração dele. Porque esse menino que está aqui, que você está enxergando, que é despercebido muitas vezes na igreja, é um futuro profeta desse lugar. Só que Deus, ele precisa mudar o coração do Eren, para que ele lembre que quem chamou ele não é um homem. A unção que cai sobre ele não vem do homem, vem de Deus. É tão de Deus que Deus plantou no coração dele um manto profético que vai alcançar o filho dele. Pergunta para mim o nome do filho dele: Isaac. Então, em nome de Jesus, cara, eu já oro por você antes de todo mundo nessa igreja, que Deus mude o seu coração para um coração profético. Eu declaro em nome de Jesus: você deitou nesse altar como uma pessoa comum, como um homem com medos, com um homem cheio de dilemas, perguntas, precisando de detalhes. Mas essa noite Deus troca o seu coração e põe um coração profético. O profeta não anda pelo que ele escuta, o profeta anda com os olhos espirituais abertos. Eu declaro em nome de Jesus hoje, Deus transformando o seu coração, mudando a sua história e colocando sobre você uma unção profética, para ser uma boca profética nessa igreja, nessa geração. E Isaac vai continuar o que Deus prometeu na sua vida. Alguém, por favor, celebre ao Senhor nessa igreja. Aleluia, Deus está nesse lugar, meu irmão. A bênção do Senhor sendo derramadas, eu posso
ver o Espírito Santo aqui, anjos descendo e subindo nesse lugar, trazendo promessas que você tinha esquecido, te lembrando de palavras que você recebeu e tinha desistido. Tudo pode passar, mas a palavra de Deus não passará. Aleluia. E porque Abraão tem um ouvido profético, atento à voz de Deus, escuta a voz de Deus. Quando ele vai matar Isaac, Deus falou de novo. E Deus diz: Abraão. Cadê o Amante? Fala aqui, Amante. Abraão. Imagina, irmão, Deus fala pra você assim: entra nessa porta. Aí você vai todo, vou lá fazer o quê? Não tem o que fazer. Aí você escuta: Abraão. Porque o nosso problema muitas vezes é discernir o que é a voz de Deus no nosso coração. Nosso problema, por que eu não consigo saber se é Deus falando? Por que eu não consigo decidir? Eu não consigo saber se é Deus, se é meu coração, se é meu medo. Por quê? Porque seu ouvido não está afinado, irmão. Você precisa ouvir mais a voz de Deus e discernir o que Deus está falando. Abraão. E aí, na hora de ele escutar Abraão, não sacrifique Isaac. Isaac nessa hora deve dar um sorriso bem grande. Deve ter feito assim. Mas o altar está pronto. A gente veio adorar. Tem lenha, tem fogo, tem tudo. Só está faltando uma coisa. O quê? Não era para ninguém rir, mas mano, não tem como. Você é o nosso ator principal. E agora o Cordeiro de Deus mostra para mim e para você que a sua adoração, o seu sacrifício, as suas promessas não depende daquilo que você faz, mas daquilo que Deus já fez. Porque antes de Abraão subir com Isaac, o cordeiro já estava esperando para o sacrifício. Antes de você, olha para mim, antes de você entrar nessa igreja hoje, antes de chegar segunda-feira, Deus já mandou a provisão para a sua vida. Deus já fez tudo o que Ele precisava. Os celeiros do céu já estão abertos sobre a sua casa. Antes de você começar esse ano, Deus já tinha preparado todas as coisas. Sabe por quê? Porque Ele é o Deus da provisão. Se eu fosse você, eu saía dessa cadeira e celebrava o Senhor, o Deus da provisão. Aleluia. Olha pra mim, meu irmão. Você pode não gostar do meu cabelo, da minha roupa, do meu estilo, mas eu venho aqui te dar uma palavra de Deus pro seu coração. Deus te trouxe dessa igreja porque tem algo emanando desse altar. Esse é um mês onde a colheita do Senhor foi liberada sobre essa igreja. Quem tem ouvidos, ouça. Os celeiros já estão prontos, já está tudo preparado. Só precisa de alguém disposto a acessar o que Deus já preparou. E eu profetizo para a direita, para a esquerda, na frente ou atrás, as bênçãos do Senhor vão te perseguir aonde você caminhar. Assim, Deus te trouxe essa igreja, irmão, para te lembrar que Ele é o seu Pai. Aleluia. A provisão nasce no coração de um pai. E aí nós aprendemos pela palavra de Deus que nós precisamos confiar no Senhor. Você precisa confiar em Deus, irmão. Não se apegue a detalhes.
Você pegue a palavra. Mateus 6 nos ensina que as pessoas se preocupam, e Deus fala assim: olha, não se preocupe com aquilo que você vai comer, não se preocupe com aquilo que você vai vestir. Por quê? Porque o Deus que alimenta os passarinhos, que não semeiam, nem colhem, e são apenas passarinhos, é Deus que provê. Se os lírios dos vales, a Bíblia vai falar que nem Salomão, irmão, com todo o seu ouro, que foi o homem mais rico do planeta e da história, nenhum dinheiro desse mundo compra aquilo que Deus pode te dar de graça. Deus veste os lírios dos vales. Quem dirá? Você, eu, nós, que somos seus filhos. Se Ele veste os lírios com todo esplendor, quanto mais os teus filhos, quanto mais os teus filhos, se com todo cuidado protege as aves, quanto mais os teus filhos, quanto Essa palavra é Deus pra você mais essa os teus noite. filhos, se Ele veste os lírios com todo esplendor, quanto mais os teus filhos, quanto mais os teus filhos, se com todo cuidado protege as aves, quanto mais os teus filhos, quanto mais os teus filhos. Então escute, irmão. Abraão me ensina 2 princípios. Número 1, confiar quando Deus manda ir. Quando Deus te chamar, confia, mesmo sem detalhes. Número 2, aprenda que viver promessa nem sempre é segurar, mas soltar. Abraão podia ter se agarrado a Isaac e falado assim: não vou matar meu filho, vou ficar aqui com ele, isso está errado, não vou deixar, não vou soltar, quero ver como que eu vou, eu só tenho um, como que eu vou soltar aquilo, o único que eu tenho? Não, eu vou segurar aqui, deve ter errado, Deus deve ter errado, ou não foi a voz de Deus, não confio, eu demorei 25 anos para ter ele, agora eu vou largar ele, não, ele podia ter se apegado a Isaac, agarrado a Isaac, mas não fez o que ele faz. Quem sabe de onde vem não tem medo de entregar. O seu problema é que tudo que você está conquistando hoje não veio de Deus. Então entenda, irmão, semente só gera fruto se ela sair da sua mão e for lançada. Deus liberou uma palavra sobre pessoas aqui nessa igreja. Nós viveremos um tempo onde pessoas viverão de rendimentos, viverão uma promessa do Senhor. Isso já foi liberado. Por que tem gente que ainda não viveu isso? Porque se agarrou à semente. Enquanto a semente estiver na sua mão, não vai ter fruto, irmão. Só gera fruto quando você deixar ir. Quando você lançar a sua semente, quando você lançar as suas redes. Você quer ter uma vida em que Deus é o Deus da sua provisão? Aprenda a caminhar em fé e entenda que o reino de Deus é mais bem-aventurado aquele que dá do que aquele que recebe. O que prospera a sua vida é onde você investe. Você que está casado, olha para sua esposa aí, aproveita que você está perto, cadê a minha? Está ali. E fala para ele assim. Pode falar, amém? Você que é casado, diga amém. Amém.
Tem certeza de mim? Ok. Você que é solteiro, pega a dica. Fala assim, a partir de hoje. Fala assim, a partir de hoje, o maior investimento da nossa vida vai ser em nós. Porque tem homem, tem gente que gasta dinheiros em dinheiros com propósito de investimento, mas não sabe pegar um dia da sua vida e levar sua esposa no cinema. Como você quer colher um casamento abençoado se as sementes estão na sua mão? Lança a semente, invista. Como você quer ter os seus filhos na presença do Senhor, se nem orar por eles você está orando? Lança a semente. Como você quer ter um ministério abençoado, ser usado pelo Senhor, se você só lê a Bíblia na igreja, não investe tempo em dedicação ao Senhor? Irmão, não funciona desse jeito. Deus é um Deus da provisão, mas para a gente viver a promessa do Senhor, nós precisamos aprender a deixar ir, lançar a semente, investir. Porque se veio de Deus, eu confio sem detalhes. Quem está entendendo, diga amém em nome de Jesus. Abraão me ensina isso, é tão poderoso, porque eu não sei se eu teria coragem de sacrificar Judá. Mas eu lembro da minha história, e eu prometo que já vou encerrar. Meu pai é um pastor, e quando eu nasci, dizem que foi um descuido. É o que dizem. Não foi programado. Imagina se tivesse sido. De repente apareceu a minha mãe grávida do Eberson. Meu pai tinha um chamado de Deus, uma promessa de Deus, que ele seria um grande pastor. Promessa do Senhor sobre a vida dele, que ele iria ter um ministério a qual nós estamos vivendo hoje. A promessa se cumpriu, amém? Mas ninguém sabe o contexto. Nasce o Eberson, e até então o Samuel acreditava na promessa, mas tinha empresa, tinha trabalho, e Deus tinha falado assim: Samuel, larga tudo, vem ser pastor, vem ver seu chamado. E ele: não, eu vou, mas deixa eu só garantir essa área financeira aqui, porque a gente gosta que Deus cuide da nossa vida sentimental, mas que Ele não toque nas nossas finanças. Então ele falou assim: não, finança eu resolvo. Ele foi nessa. Eu nasci belo e bonito, como sempre, e com 1 ano tive uma doença, que eu não sei o nome certo. Como que é, amor? A Raíssa Coelho. Qual que é o nome da doença que eu tive? Giardia. E aí, essa doença me levou para o hospital. Fiquei internado, glorioso, mas você não acredite, eu tive essa fase. Isolado. E meu pai entendeu que Deus tinha dado o Eberson para ele. Então sabe o que ele faz? Ele pega o Eberson, tira do hospital, leva para uma igreja, coloca no altar e faz uma pequena oração: Senhor, o Senhor me deu, mas eu te devolvo ele, para eu assumir o meu chamado, mas traz vida para o meu filho. Sabe o que aconteceu? 36 anos de idade, nunca saí do altar. Você está olhando para um menino, um jovem, um senhor, um homem, sei lá como você me enxerga, que esse ambiente foi onde eu brincava, foi onde eu cresci, foi onde eu aprendi a tocar instrumentos, foi onde eu ouvi Deus, porque quando criança eu fui entregue para Deus como uma semente. Depois disso, Deus mudou a minha vida, curou meu coração, curou a enfermidade. Meu pai se tornou um pastor integral na obra, abriu um ministério, Vitória do Portal do Pantanal para as Nações.
igrejas em Bonito, Bodoquena, Miranda, Nioaque, 2 Irmãos, em Campo Grande, a igreja mais apaixonada por Jesus que existe. Por quê? Porque se Ele tivesse agarrado ao braço dele, você não estaria aqui. Mas porque Ele entendeu que melhor é dar do que receber, Deus fez infinitamente mais aquilo que Ele podia imaginar. Eu vim dar recado para alguém aqui. Deus colocou semente na sua mão, e essa noite você vai colocar num solo fértil, e você viverá as promessas do Senhor nas suas gerações. Histórias serão contadas sobre você, livros serão escritos sobre a sua história, porque Deus é um Deus de promessa. Levanta sua mão direita e diga: em nome de Jesus. Diga mais forte: em nome de Jesus. Eu confio no Deus provedor. Aleluia. Fique em pé no seu lugar em nome de Jesus. Nessa história de Abraão e Isaac, um nome surge sobre Deus: Jeová Jireh, o Deus da provisão. Nós vamos ofertar ao Senhor agora em cima dessa palavra, e depois nós teremos também aqui uma apresentação dos pais. Mas guarde no seu coração, essa é uma noite profética. Nós vamos encerrar esse culto também ofertando ao Senhor. E as nossas sementes serão como sementes que ativam a promessa. Feche teus olhos. Deus, em nome de Jesus, eu quero orar por cada pessoa aqui essa noite. Nós estamos aqui, Deus, e eu sei que tem muitas pessoas aqui que ainda lutam em confiar em Ti. Mas eu creio e acredito, ó Pai, que essa noite já está escrita no Seu livro, para que a nossa fé fosse aumentada. Então também na nossa vida financeira, nos nossos casamentos, na nossa geração, nos nossos ministérios, Pai, em todas as áreas da nossa vida, nós temos uma única palavra: que Tu és o nosso Deus provedor. Então em nome de Jesus, ó Pai, essa noite eu quero profetizar sobre cada um aqui, que a gente viva, Deus, não apenas promessas, mas que a gente viva o Seu propósito, e que o propósito seja ainda maior que a promessa. Então em nome de Jesus, abre o céu sobre as nossas vidas, Pai. Manda sobre nós a chuva abundante, porque nós confiamos em Ti, Senhor. Nós confiamos em Ti, Senhor. Coloca a mão no seu coração. Antes de você fazer qualquer coisa nessa igreja, diga: eu confio em Ti. Diga mais uma vez, diga: eu confio em Ti. Quem está comigo, diga amém. Quem está pronto para testemunhar grandes feitos do Senhor, diga amém. Quero te dar um tempo para você fazer essa oração agora ao Senhor. Você que está com sua família aqui, é um momento profético. Você precisa de um envelope para ofertar. Levante sua mão, nós vamos até você.